Shalom, meu nome é Ana e eu quero aqui deixar os meus agradecimentos ao Moré André pelo meu mapa, pelo cuidado, pela sua atenção, pela sua dedicação em explicar cada detalhe. Deixo aqui a minha recomendação para você que quer conhecer um pouco mais sobre a sua alma. O Moré faz um mapa cabalístico e pode te explicar um pouquinho mais. De repente, aquele detalhe que você não está entendendo na sua vida, algo que não está conectando, ele pode te ajudar. A Kavaná de Pissa, ela vai falar dessas meditações e a gente vai entender como essas meditações são feitas. A gente aqui está lhe dando o primeiro copo de vinho, e aqui nesse primeiro copo de vinho, assim como vamos ter o segundo, e vamos ter depois o terceiro e o quarto. E todos os passos, eles vão ser acompanhados por essas intenções, e essas intenções que vão fazer parte da nossa forma de entendimento aqui das nossas sefirotes. Então no primeiro copo eu vou ter a primeira meditação. Essa primeira meditação em si, ela vai estar ligada aqui a Rohimá. Então, eu sei que Rohimá, ele representa uma parte do meu cérebro, não é? E essa parte aqui, durante a meditação, é a parte que vai ser realmente trabalhada. A gente já viu outras conotações das nossas meditações, conforme a gente foi analisando, né, os copos. A gente falou já dos impérios em outros vídeos. Quem acompanhou as aulas até agora vai saber muito bem do que a gente está falando. Muito bem. Aí nessa meditação que nós fazemos agora, o que acontece? A gente trabalha essa parte aqui e a gente então tem essa parte aqui de Rohimá, não é? Que é como nós conhecemos o nome da Sefirot aqui de cima. E aqui a gente trabalha realmente essa parte aqui de baixo da Sefirot. Essa parte de baixo que a gente vai ter da Sefirot vai ser a parte que o nome ele vai interagir. Então nós sabemos que essa parte aqui de baixo, essa parte de baixo aqui de Rohimá, é a nossa área de trabalho nesse primeiro momento do nosso Seder. Então a gente vai ter aqui Rohimá. E dentro aqui de Rohimá, a gente vai estar trabalhando essa primeira meditação do Seder de Pessa. Rohimá, juntamente essa parte aqui de baixo, é a parte que vai ser trabalhada. Então essa parte que vai ser trabalhada é apontado aqui pela nossa seta. Então a meditação que faremos será exatamente para cuidar dessa parte aqui de Rohimá. Muito bem. Então a gente vai ter aqui o que nós chamamos de Morim de Gadilut Rishon. Como se escreve? Vamos escrever aqui. Veja, aqui em Rohimá, Morim de Gadilut Rishon. Qual a meditação que nós fazemos para essa primeira taça de vinho? Antes de eu tomar a taça de vinho, o vinho tem que ter álcool para ir na minha mente. A gente já viu que é para combater os 4 impérios, ou seja, toda a cultura que foi inserida dentro da nossa mente, justamente por esses impérios, e como esses impérios trouxeram essa força para dentro de cada ser humano. Então, aqui a primeira
questão é, a gente vai usar a palavra Elohim. Essa palavra Elohim é um aspecto da divindade, de rigor. Então essa palavra Elohim, ela vai ser, a gente reconhece nessa palavra Elohim como uma palavra de rigor dentro da Torá. E ela é escrita dessa forma que a gente está vendo ali. Ela tem gematria 86 e ela só pode ser usada com o nome Adonai. Você não pode falar meu Elohim sem estar acompanhado do nome do Eterno, Yud-Kei Vav-Kei. Então, Yud-Kei Vav-Kei cobre Elohim. Elohim é a força da natureza. E aí está coberto, você então pode seguir em frente. Então você vai beber depois de recitar o Kiddush, né? E a benção de Sheherreiano. Então você fez o Kiddush aqui, você fez a benção de Sheherreiano, e aí você vai deletrear, ou seja, escrever por extenso esse nome. E como ficaria essa primeira meditação? Ela tem que ser escrita com Re. Então, justamente com Re, duas vezes a palavra Re. Então a primeira palavra primeira letra que eu tenho que escrever é a letra Aleph. Então aqui na letra Aleph ela é escrita. Então eu tenho a primeira parte da meditação. Depois eu vou escrever Lamed, porque a segunda letra aqui de Elohim é Lamed. Então, e tudo isso são meditações cabalísticas. Lamed. Eu escrevo então agora os dois reis, agora o Yud, e finalmente eu tenho que escrever Mem. Mem é escrito por duas letras, dois Mems, um Mem inicial e um Mem final. Então aqui eu tenho a primeira meditação que eu devo fazer junto com o primeiro copo de vinho, deletreando, escrevendo por extenso a palavra Elohim. A primeira taça de vinho é representada justamente por esse sistema, e aqui então eu tenho uma ligação que eu tenho que fazer com essa Sefirote. Veja, a Sefirote ela está marcada, ela está vista e ela está meditada. Aqui eu tenho, todos nós sabemos que eu tenho que acender as letras, cada uma dessas letras tem que se transformar em uma vela, ou seja, cada uma delas tem que ter uma chama em cima. Essa chama, ela é quando você dá vida para essa vela, essa velinha que é a letra, e aí você dá vida para ela e ela também te dá vida. É assim que funciona. Você participa dessa vida da letra e a letra ela passa a vida para você. E aí o que acontece? Aí você tem todas as chamas aqui dentro da meditação. Todas as letras, elas são chamadas e elas são acesas. Elas têm que realmente estar dentro desse sistema para que você possa atrair a essência da letra, para que você possa trazer essa essência junto de você. No caso do Aleph, são duas chamas. O Lamed, a chama é maior, fica mais em cima. O Pei também vai ser aceso. O outro Lamed, o Mem. Sempre na pontinha da letra é onde deve ficar a chama. Após acender cada uma das letras, assim fica com as velas acesas, a chama das letras acesa. E aí eu tenho a primeiríssima meditação aqui ligando Morim de Gadelut Erechon. Então, veja. Muito bem, eu terminei a primeira taça de vinho, fiz a meditação, coloquei a meditação em prática. Agora eu preciso de Morim de Katnut Erechon. A gente viu as divisões do cérebro, como acontece e como ela é feita
durante cada um desses copos de vinho, e a gente agora está botando em prática aqui essas questões para que a análise, na hora de se fazer as meditações, elas possam estar plenas dentro da nossa consciência daquilo que nós estamos fazendo. Agora a gente está em Binah e da mesma forma a gente vai meditar sobre Binah naquele nível inferior da Sefirot. Então a gente tem aqui o segundo nível da Sefirot. Veja, então está montado aqui a nossa meditação, levando essa parte inferior de Binah. No segundo copo de vinho, aqui o Mohin Gadilut Sheni. Então é o primeiro e é o segundo. Nesse caso agora aqui de Binah, que a gente está fazendo essa segunda meditação, a gente tem aqui, né? A gente está aqui com nossa árvore, ó, cada um dos planetas. Aqui eu tenho Urano, aqui eu tenho Saturno. São os planetas que a gente está trabalhando, e dentro de nós são as partes do cérebro que nós estamos trabalhando aqui. Nesse caso agora eu vou abrir o nome Elohim agora com a letra Aleph. Então esse nome aqui eu vou copiar ele para a gente poder avançar com a nossa aula. E aí aqui vai mudar, porque agora já não é mais com a letra Re. A letra Re, ela vai ser substituída agora pela letra Aleph. Então tudo continua igual, Aleph, Lamed, e só essa letrinha aqui vai mudar. Agora aqui eu tenho a letra Aleph. Mudou a letra, e eu vou fazer como em cima, vou botar todas as chamas em todas as letras e vou deixá-las queimarem. Então isso só vai acontecer depois de eu contar toda a Haggadah. Então eu bebi a primeira parte lá, né? Depois de fazer ali, beber, né, o Kiddush, fazer o Kiddush, a bênção de Shehereiano, e aí eu tomo esse primeiro copo. E tudo isso vai seguir conforme os passos do Seder. Então aqui nesse aqui, depois de eu contar toda a Haggadah, toda a história do Egito, eu medito nessa palavra aqui que está ligado lá a Binah. Muito bem. Eu chego agora na parte da Matzah, aqui nessa outra meditação, na parte da Matzah, onde eu tenho uma Matzah e meia. Então aqui, ó, eu tenho uma Matzah e meia. Então aqui eu tenho agora, né, a primeira Matzah e a segunda Matzah, que é uma parte do Afikoman, aquele Afikoman que foi escondido, como nós explicamos na outra aula. E aqui nós temos Mohin de Gadilut Sheni. E aí, nesse caso aqui, a gente tem agora a representação, nesse caso, que a gente está com essa Sefirot dessa forma, né? A parte trabalhada agora, aqui nessa questão da Matzah, então eu estou em Rohimá ainda, que é a Sefirot, só que agora eu vou trabalhar a parte de cima de Rohimá, não vou trabalhar mais a parte de baixo, vou trabalhar a parte de cima. Então essa parte de cima que eu vou trabalhar, ela vai se chamar exatamente Mohin Gadilut Sheni, né? Então aqui vai ser Mohin Gadilut Sheni 1. Então mesmo nome lá de cima, Sheni. Quando a gente chega nessa parte, a gente já tem a unificação da primeira meditação que a gente fez lá em cima. Então eu vou juntar a parte inferior da meditação que eu fiz dessa parte de baixo, e agora a parte de cima ela é junta e as duas se tornam plenas, ou seja, a Sefirot está toda consertada.
Então, esse nível aqui de meditação, eu já estou agora na terceira meditação que a gente vai ver. Nesse nível agora as duas sefirotes elas se tornam plenas e consertadas, ou seja, aqui na primeira meditação a parte de baixo, e agora aqui Rohimar, nessa questão do Shenin 1, né, ela é consertada agora exatamente de uma forma plena, ou seja, toda a sefirote está plena. E qual é a meditação que eu faço aqui? É Yud Re Vav Re, escrito por extenso, justamente com a gematria 45. Então, aqui eu tenho que ter uma gematria 45, porque o nome Adão, diferentemente do que a gente pensa, é um nome divino, representa um nome divino e que tem essa gematria. Yud, aberto o Re com Yud, Re. Então aqui eu tenho a meditação que está sendo ligada a essa parte aqui da árvore Sefirot, que é a parte de cima de Rohimar. Ou seja, a parte de baixo agora ela se torna plena, a Sefirot está plena. Só que ainda aqui eu tenho outro nome nessa meditação, que será feita as duas meditações juntas. Então eu tenho Yud Ri Vive Ri, né? E tenho Yud. Agora eu só mudo as letras aqui. Ou com Yud é aberta a primeira com Yud, a segunda com Aleph. Ou Yud Ra, Vav Ra. E aqui nessa meditação, né, eu estou fazendo uma meditação primeiro com Shem de 72, que vai dar exatamente a gematria 72 lá na primeira meditação, e aqui na segunda meditação eu tenho uma gematria de 45, ou seja, os 72 nomes sagrados, está aberto aqui, eu tenho essa gematria e tenho aqui agora com 45. Então eu consertei essa parte aqui de Rohimar. Agora que eu consertei essa parte, eu preciso consertar agora essa Sefirot de Binah, que vai já estar ligado a outra Sefirot, que é a Sefirot de Binah agora, que é a mesma que está lá em cima, mas agora, como eu consertei lá em cima a parte de baixo, eu vou consertar agora essa Sefirot dentro de mim, dentro e também nos planos superiores. E agora eu conserto essa parte de cima aqui, ó. Então, a parte a ser consertada vai ser essa de cima, e não vai ser mais Rohimar, mas agora eu tenho aqui Binah. Então agora aqui também a Sefirot ela se torna plena. E nesse caso aqui, gente, só consertando, a gente já vai estar na outra matizar de baixo. Vamos trazer aqui as nossas Sefirotes aqui para baixo. E aí a gente vai estar aqui nesse próximo passo do Seder. Então a gente está aqui em Binah, está na próxima matizar, tá vendo? Essa matizar, ela já vai ser, né, Morim de Gadlut Rishon. E aqui a gente vai ter então com a terceira matizar, né, exatamente um nome deletreado de 63. E esse nome ele vai ser Yud Ri Vav Ri, que é exatamente escrito dessa forma. Vamos ver aqui. É esse mesmo nome aqui de cima, só que agora uma letra é substituída. E aí ele vai ter gematria de 63. Então aqui em vez de ser Vive, vai ser Vav. E aí eu tenho então uma gematria que é de 63. Veja. Então eu já estou aqui na terceira matizar. Agora eu tenho a meditação do Afkoman, que é aquela matizar que a gente mandou esconder e que a gente manda as crianças procurarem. Então, essa terceira matizar que eu fiz aqui, ela está ligada exatamente
a essas sefirotes ali. Essa é a terceira, né, a terceira matizá que a gente vai comer aqui dentro do nosso seder, e é assim que funciona. Já agora a gente precisa chegar na parte que a gente escondeu, que foi a parte da outra matizá. Essa parte que vai ser procurado pelas crianças, é feita uma brincadeira, as crianças procuram, ela vai ser então a próxima meditação. Então ela está aqui escondida, e como ela está escondida, bem escondida o máximo possível, e nesse caso agora é Morim de Gadilut Sheni. Nesse caso aqui, a gente já está na quarta matizá, que se chama Afikoman. Então esse Afikoman, Morim de Gadilut Sheni, já vai ter agora Yud Re, Vav Re, com Yud, né, de Sevaot. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter o nome Yud Re, Viv Re escrito de novo, dessa forma aqui. Só que agora a gente tem no final aqui o nome Sevaot. Um Tsad, Beit, um Aleph, um Vav e um Tav. Então a gente tem Adonai de Sevaot no Afikoman. E aí nesse caso a gente está consertando mais uma vez a parte de cima aqui de Rorimá, ou seja, essa parte de cima aqui ela é consertada, e nesse caso agora a gente vai para o terceiro copo de vinho. No terceiro copo de vinho a gente tem aqui agora uma construção, né, dentro desse nome, onde a gente vai consertar de novo agora essa sefirote aqui de Binar na parte de cima. Eu tenho uma outra meditação, que agora é Aleph, Lamed, Ri, Yud, Men, Men, que é exatamente o nome Elohim, como está escrito aqui em cima, agora deletreado com Yud e também com a letra Re. Aleph, Lamed, Re, Yud, Yud novamente, e no final eu tenho Men, Men novamente. Aqui é a meditação desse copo de vinho, que é o terceiro copo de vinho. Muito bem. Agora que eu chego nessa parte final das meditações, ou seja, a cada passo do meu seder, eu tenho que ter consciência dessas meditações. Eu chego finalmente no quarto copo de vinho. E esse quarto copo de vinho, ele agora é Morim de Kadinot Sheni, mais uma vez. E aqui eu tenho mais uma vez que fazer essa meditação dentro dessas três sefirotes. E agora eu estou resolvendo também a parte de cima de Binar, mais uma vez. E estou trazendo essa meditação para dentro do meu campo mental e espiritual. E acontece aqui, né, que Elohim com letras subindo de um nível -1. Então eu vou abrir a letra aqui de uma forma diferente, e as letras meditadas vão ser exatamente essas letras aqui: Aleph, Kaf, o Dalet, o Tet e o Men final. Então essa é a meditação do último copo de vinho, não é? E vai estar também referindo-se a essa parte superior de Binar,
e Emorim de Kadnut Sheni. Então, cada uma dessas meditações que a gente está vendo aí, Kadesh, né, de Kiddush, o Magid, o final, o Motzi de Matzah, né, onde a gente arranca ali um pedacinho daquela Matzah. Então, um Coré que é envolvido ali com erva amarga, Matzah, e assim a gente mistura também o Harosete, o Tsafum, né, que finaliza a comida, que é aquela questão da gente comer aquela sobremesa, e a gente está transformando, a Kabbalah está transformando tudo isso em um nível espiritual. Aí chega o baré final, né, depois de beber e recitar o Birkat Amazon e de recitar a benção do vinho. Todas as etapas vão ter a benção do vinho. E finalmente a última, que é a Aleph, Kaf, Dalet, o Tet e o Mem, que é o Halel final, se bebe depois de recitar o Halel.